E aí pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para tratar sobre a MP 927 que flexibilizou as relações de trabalho, certo? Para conversar comigo hoje, estamos aqui com o advogado e contador, Dr. Sebastião Lima. Tudo bom, doutor? Tudo bem, prazer, Hudson, é uma honra estar com você. Obrigado. A honra é nossa em você disponibilizar seu tempo, a sua agenda apertadíssima para conversar conosco sobre esse tema de bastante relevância. Bom, para esclarecermos um pouco a respeito do seu currículo, o Dr. Sebastião, ele é especialista em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho e também em Direito Previdenciário. Então, é um amigo que tem bastante bagagem e experiência na seara trabalhista, certo? Bom, doutor, aqui é canal Sem Formalismo com o seu Travassos, então te pede que o senhor trate da melhor forma possível e da forma mais simples para que todas essas informações cheguem às pessoas da mais diverso nível de escolaridade, né? Principalmente aqueles trabalhadores da base da sociedade, que às vezes lhe falta bastante informação. Tudo bem, vamos ser rápidos, práticos e objetivos e bem simples, vai ser uma simplicidade da informação para vocês. Excelente. Bom, doutor, inicialmente, qual que é a sua visão sobre a medida provisória? Certo. A MP 927, ela foi um quesito do governo em março, assim como começou a pandemia, né? Que foi o Covid 2019. O que ocorreu foi o seguinte, o governo jogou, minha pequena humilde opinião, jogou primeiro a bola para a classe empresariada do Brasil. Só que o que aconteceu? O Fabiano jogou um jogo de bola. Ele jogou a corresponsabilidade para a gente, para poder assumir um quesito que tanto a União, Estados e municípios estavam naquele jogo de danças, se fechava ou não fechava. Como se fecha, o que ocorre? Fica o quê? O empregador para poder resolver a situação. E com isso, a medida provisória 927, ela veio flexibilizar alguns quesitos para poder o empregador não tentar demitir o funcionário, porque o que ocorreu? Muitas empresas fecharam as portas. E para fechar as portas, como ia funcionar a economia? Se o empregador está o quê? E nós precisamos de lucro. A gente precisa vender para poder obter lucro e pagar funcionários. Se o empregador fechasse as portas, o que ocorreria? Então deveria ter demissões em massas. A CLT, ela não flexibiliza muito alguns pontos, que eu acredito que você vai perguntar. Então essa MP ela veio fazer uma agilidade para flexibilizar alguns pontos, para poder parar e o empregado não perder seu emprego. Exato. Excelente pontuação. Tratando agora em relação às principais alterações, o que o amigo pode pontuar? Certo. Um dos principais aspectos que nós estamos vivendo e acredito que veio para ficar foi o teletrabalho. Algumas áreas, exemplo na questão contábil, na questão do advogados e alguns tipos de serviços, podemos trabalhar com teletrabalho. O que é o teletrabalho, senhores? É aquele quesito que o empregado, em vez de vir para a empresa, consegue fazer suas atividades em casa. Então, já existia na CLT, com a reforma trabalhista desde 2017, ela nos trouxe. Entretanto, algumas empresas se adaptaram a isso. Agora, pela pandemia, esse regime de teletrabalho ficou mais forte, porque não precisa ter um empregado dentro da empresa. Ele consegue fazer suas atividades em sua residência. Lembrando o seguinte, em alguns tipos de empresas, isso consegue se fazer. Exemplo, uma indústria, a questão operacional, não tem como fazer o empregado trabalhar em casa. Agora, a parte administrativa, em alguns quesitos, tem sim como trabalhar em casa. Certo. Excelente. Agora, o amigo comentou relacionado às questões operacionais para o trabalhador. E
relacionado ao patrão, o que isso acarreta? Sim. Essa questão do teletrabalho, que tipo de onerosidade, mudanças isso acarreta para o patrão? Para o patrão, ao meu ver, é o custo-benefício. Por quê? Ele vai reduzir o seu custo interno na questão de energia, algumas despesas como vale transporte, vale alimentação, salvo que diz a convenção coletiva de cada tipo de trabalho. Então, nesse ponto de vista, para o empregador é mais benéfico, certo? E por empregado, às vezes, também poderá ser benéfico, porque ele vai ficar perto da família, vai ter alguns tipos de regras para poder o quê? Ter o controle daquela atividade efetiva pelo empregado. Excelente. Agora, a quem se aplica? O amigo comentou alguns pontos sobre a quem poderia se aplicar, né? Questão das indústrias e tudo mais, que não cabe, apenas alguns setores, trabalhos de escritórios, né? Mas, em geral, a que tipo de trabalhador é possível essa... Olha, geralmente, isso é mais aquela questão do pessoal que trabalha em escritório. Como eu falei, por exemplo, um escritório de contabilidade não precisa ter uma demanda efetiva dentro. No escritório de advocacia também não precisa. Então, o que ocorre? Então, teletrabalho nesse tipo de atividade a gente consegue fazer dentro de sua residência. Aí na questão da indústria, bem lembrado, a indústria não é apenas a operação, existem suas formas dentro da indústria. Por exemplo, tem o financeiro, existe o compras, então alguns tipos de setores a gente consegue fazer o teletrabalho. Excelente. Aí também tem a questão que vale-se muito também para os seletistas, né? Os estagiários, aprendizes, que também têm alguns benefícios da CLT e são beneficiados, correto? Correto, exatamente. Bom, tratando agora a questão do banco de horas, como que ocorrerá essa disposição do banco de horas? Os trabalhadores que, por exemplo, ficarão em casa durante todo esse período de pandemia, aí 3, 4 meses, como que será feito? Né? Tem a disposição de que esses trabalhadores, que caso não sejam demitidos, eles gerarão um banco de horas, né? Como que funciona isso para o futuro? O trabalhador vai continuar exercendo suas atividades apenas naquele seu horário tradicional, ao que foi contratado, ou como que acontecerá? Vamos lá, o banco de horas ele é bem interessante. Ele foi o inicial, antes de ter a MP 927, então ele foi o início. Muita gente começou a dar banco de horas. Então hoje, eu vou falar isso na questão de março para abril, antes de algumas alterações que teve. Então muitos empregados hoje devem horas para o patrão, certo? O que acontece? O empregado me deve hora, então ele vai trabalhar 24 horas, não permite. O que vai poder ser feito é o seguinte: esse banco de horas também foi flexibilizado pela questão da Covid. O que vai poder ser feito? Na questão da hora extra, em vez de o patrão pagar a hora extra, vai poder ser compensado. E a hora extra, essa lei fala o seguinte: só pode ser 2 horas extras por dia. Então essas 2 horas extras por dia poderá ser compensado. E no quesitos, que algumas empresas não funcionam sábado e precisar abrir no sábado, para poder fazer a compensação de horário. Para poder tentar diminuir o máximo a questão da compensação de horas. Certo. Ponto interessante. Relacionado a essa questão da negociação entre o trabalhador e o patrão, como que se dará essas negociações? Tudo bem. Hoje, a MP 927 ela flexibilizou. Antigamente, o banco de horas a gente poderia fazer verbalmente, mas teria que ser compensado no mês. E nos 6 meses, até 6 meses também, mas teria que ser escrito. E até 1 ano, conforme convenção coletiva. Hoje não, hoje foi flexibilizado. A gente pode utilizar o banco de horas em até 18 meses após. Certo. Então, esse banco de horas, o empregador poderá deduzir em até 18 meses junto com o empregado. E a flexibilização hoje ocorreu de forma bem simples, até pela questão de quê? Da burocracia, de ter formalismo. Então, hoje a questão verbalmente, com o contrato escrito, já está valendo pela MP 927. O amigo quer acrescentar algum conselho, tanto para os trabalhadores como para os patrões, em relação a esses acordos? Na verdade, entre os acordos, é interessante ter um banco de horas bem efetivo.
Para quê? Para o empregado, perdão, não se enrolar, certo? O empregador também não se enrolar. Por quê? Às vezes, eu vivo isso, sou consultor financeiro de uma fábrica. Às vezes o empregado diz que tem X de horas, o empregador tem X de hora e não tem o quê? Um controle efetivo. No momento, é interessante que fazer cartilhas de comunicação para os empregados e disponibilizar para cada empregado a quantidade de horas que cada um vai ter. Certo. Posicionamento excelente. Até porque isso evitará futuras demandas judiciais brigando ali por uma situação de equívoco, tanto do patrão como do trabalhador, ao não ter formalizado esses acordos, né? Isso. E do ponto de vista específico para o patrão, né, para o empreendedor, é interessantíssimo ter isso por escrito, né, assinado, tudo certinho. Por quê? Porque em uma possível demanda judicial, ele tem como se resguardar. E para o trabalhador também é excelente, porque isso ali constituirá uma prova quase que indefensável, no caso de ocorrer alguma má-fé, né? No processo, ocorra alguma má-fé por parte da empresa também, né? Que infelizmente acontece dos dois lados às vezes. Bom, doutor, e alguns outros pontos relevantes, o que o senhor gostaria de comentar, de acrescentar para os amigos? Sim, a ANP ela trouxe um fato bem interessante das férias, certo? E isso é um fato que muita gente começou a dar férias. Então, as férias coletivas, pela CLT, ela obrigatoriamente ser por convenção coletiva. Então, flexibilizamos as férias coletivas, justamente porque a empresa parou de dar férias. E nas férias também individuais a mesma coisa. Só que aconteceu dois pontos importantes, que isso para a questão de ajuda para o empregador, eu achei muito interessante. O que aconteceu? A férias é o quê? É o salário mais 1/3. E a férias a gente tem que dar o aviso em 30 dias antes, certo? E o pagamento é efetivo 2 dias antes quando a pessoa sai do gozo de férias. A MP 927 ela trouxe um diferencial, que eu concordo com ela. Ela diz o seguinte, que as férias, tanto coletivo como individual, eu posso dar 2 dias antes. O pagamento das férias eu posso pagar no 5º dia do mês subsequente. Ou seja, a pessoa sai de férias hoje, a CLT diz o seguinte, eu tinha que pagar 2 dias antes. Agora não. Pela questão da Covid, eu posso pagar as férias no 5º dia do mês subsequente. Então seria no 5º dia de agosto. E 1/3 de férias, que é salário mais 1/3, 1/3 poderá o empregador pagar lá no Natal, que é a questão do 13º. Então isso ajuda o quê? O fluxo de caixa da empresa. Então é um ponto bem interessante. Certo. Bom, doutor, e relacionado à suspensão do contrato, o que o amigo tem a acrescentar? A MP 927 foi uma lástima na questão da suspensão. Para os empregadores foi uma água divina, mas para os empregados foi a água do capeta. Porque o legislador falou que pode suspender os contratos, só que vão suspender e não disse mais nada, quem vai pagar? Então, uma análise rápida, na analogia das palavras, eu vou suspender os contratos e não vou pagar nada. Então, quem ia sofrer era o quê? Os empregados. Entretanto, a pressão foi tão grande da MP 927 que no outro dia o governo federal disse que foi um erro de escrita e editaram a MP 928, dizendo que estavam revogando a questão da suspensão. Que justamente depois vem a MP 936 que ela traz a questão da redução e suspensão do contrato de trabalho. E relacionado às questões que o patrão, que o empregador, ele não precisa fazer neste momento, como por exemplo o pagamento do FGTS, que foi postergado, que o amigo tem a... Essa foi uma outra MP, salvo memória, não, foi 907, perdão. Essa MP do FGTS, o que ela diz? Ela suspendeu o pagamento do FGTS, que foi a competência março, abril e maio. Ela jogou para frente os pagamentos. Lembrando o seguinte, que vai ser vencido agora em julho, certo? O pagamento foi 7 de julho, não vai ter juros e multa, podendo o empregador passar em até 6 vezes. Então, ajudando também a questão do fluxo de caixa da empresa. Excelente. Doutor, e a pergunta final desta nossa primeira conversa, né? A MP 927, ela será convertida em lei ou ela perderá a sua validade? A MP 927, acredito que será convertida em lei sim.
até porque ela não feriu tantos direitos trabalhistas. Ela teve uma revogação com a MP 928. Entretanto, como foram quesitos para poder salvaguardar o empregado naquela época do Covid, acredito eu que não vai ter nenhum problema na questão do Senado e Câmara. Até porque nós temos recentemente, na semana passada, a MP 936, que foi corrigida de lei, que essa era a questão mais perigosa, que tratava de redução e suspensão de trabalhos. Agora, para nós encerrarmos esta nossa primeira conversa, o que o amigo tem a dizer, suas últimas considerações? As considerações, eu posso falar o seguinte: o governo ele custou muito agir, né? Quando eu falo governo, é a União. A União poderia ser um pouco mais rápida. O que ocorreu? Nós somos empresários, eu como advogado, eu como empregado também. O que ocorre? A gente recebe uma ordem de fechar, mas nem o empregado como o empregador teve garantias estabelecidas. A gente fechou primeiro para depois ter garantias estabelecidas. O que poderia ser feito? Poderia ser antecipado. Antes de fechar, teria sim as medidas provisórias com suas eficácias plenas para poder o quê? Vamos fechar e vai funcionar dessa seguinte forma. Porque aí sim nós deveríamos viver outra realidade que nós estamos vivendo hoje. Certo. Muito bem. Doutor Sebastião, esta foi a nossa primeira conversa sobre a MP 927. Espero que os amigos aí do outro lado tenham enriquecido o conhecimento sobre essa matéria, certo? Já peço que curtam, comentem e compartilhem, certo? E assim que atingir o número de comentários e likes que o Felipe, nosso editor, vai colocar aqui no rodapé, a gente libera a segunda parte desse vídeo. Valeu! Abraço, obrigado, viu? Abraço.